Abra a tua Bíblia no Salmo 116. Nós vamos usar alguns textos. Eu sempre dou tempo para que o pessoal possa colocar também na tela para facilitar para você. Salmo 116, abra a sua Bíblia. O tema da minha mensagem, voltando à mesa, não é? Voltando à mesa, dependência, comunhão e renovação. Voltando à mesa, dependência, comunhão e renovação. Estou muito feliz de voltar a pregar e voltar justamente no dia de ceia, como o dia de hoje. Isso alegra muito o meu coração, não é? Então, por isso que é voltando à mesa. A ideia do meu sermão hoje é mostrar a importância dessa volta. Não só a minha, mas a sua. A importância de voltarmos também sempre à mesa do Senhor. E o Salmo 116, você já abriu, a partir do verso 1 até o verso 9, ele diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Verso 2, Ele inclinou os ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, a angústia do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Verso 4, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Verso 5, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Esse é o texto base que nós vamos usar e que eu vou usar durante este sermão. Depois de quase 3 semanas, amados, ausente, não é? Eu fiquei 3 semanas praticamente sem poder exercer a minha atividade pastoral, vindo aqui na igreja um pouquinho, né, desobedecendo alguns irmãos que não queriam que eu viesse aqui. Tinha irmão me vigiando pela câmera, monitorando pelo alarme, e assim foi. Mas Deus cuidou e tem cuidado. Então eu estou alegre de voltar a pregar hoje, é algo que eu gosto muito. Eu sempre digo que 2 coisas que eu gosto demais no meu ministério pastoral. O primeiro deles é o aconselhamento. O meu coração arde por aconselhamento. Você me perguntar, pastor, o que para você no seu ministério chama ou arde mais o seu coração? Não é o púlpito. Não é o púlpito, pode ter certeza disso. É o meu gabinete, é o meu aconselhamento, é andar com as pessoas, é ver a diferença. Porque eu, quando prego aqui, eu estou imaginando que esta palavra está entrando no teu coração e que ela está fazendo diferença. É ela que nos transforma. Mas quando você está no meu gabinete, eu consigo ver isso de forma acontecendo nesta caminhada. E a segunda coisa é pregar. Eu amo pregar, não tenho dificuldade em pregar, mas não está no top 1 do meu ministério pastoral como aquilo que arde o meu coração. Claro que arde no sentido de que eu sei a importância, gosto de fazer isso, gosto de preparar o sermão, gosto de estar aqui. Então, para mim, ficar esse tempo em casa foi um pouco desesperador, porque eu tinha dificuldade de não poder fazer essas coisas. Ao mesmo tempo, Deus supriu aqui na igreja, como sempre tem suprido. E eu sou grato a Deus, porque nós temos uma igreja com uma liderança muito eficaz, que não depende do pastor para que as coisas possam continuar caminhando. E isso foi o que eu sonhei junto com a Toninha quando nós começamos essa igreja. Uma igreja que ela pudesse funcionar sem que o pastor fosse aquela peça fundamental. Não é? Sem o pastor as coisas não andam. Pelo contrário, nesta igreja aqui, querido, se você é novo aqui, você vai entender uma coisa. Essa igreja não depende de mim, não depende da liderança, depende de Jesus. E ela funciona, e funciona muito bem, e vai continuar funcionando. Porque ela vai permanecer. Enquanto Cristo não voltar, esta igreja e as demais vão permanecer. Nós vamos passar, né? Todos nós vamos passar, se Cristo não voltar nesta geração, ou nos próximos anos. Mas a igreja precisa continuar caminhando. E esse era o meu sonho, enquanto pastor de uma igreja, que ela pudesse ser uma igreja dinâmica, que não dependesse de 1 ou de 2 pessoas, mas que ela pudesse funcionar. E graças a Deus ela tem funcionado. Mas voltar alegra o meu coração, muito alegra o meu coração, porque de fato é algo que servir ao Senhor através do aconselhamento, através da pregação, do cuidado com a igreja, é algo que enche o meu coração de alegria. Mas uma coisa que mais uma vez eu aprendi durante esse tempo que eu fiquei ausente, é que nós não somos autossuficientes, não somos, né? Talvez a enfermidade ou qualquer outra luta que você passe na sua vida, ela vai sempre te ensinar que você não é autossuficiente. Você depende
de Deus e de outras pessoas para que as coisas possam caminhar, ou seja, nós somos completamente dependentes de Deus, né? Para o nosso coração continuar batendo, para que nós possamos respirar, para que nós possamos caminhar. Então isso é algo que tem que ficar claro quando estamos passando por lutas. Nós não somos autossuficientes, nenhum de nós é autossuficiente. E não só eu passei por enfermidade, a minha esposa Toninha passou por enfermidade também. Então lá em casa foi um tempo de dois idosos, um cuidando do outro. Então era assim, você acorda e fala, está tudo bem aí? Como é que está hoje? Não é? É assim na casa de idosos. Se você não conhece idoso, pode ir lá na minha casa, passar o dia lá comigo com a Toninha, que você vai ver. A nossa alegria é acordar bem. Acordei bem, está tudo bem, vamos viver o dia. Não sabe se vai terminar bem, mas acordou bem, já é uma grande vantagem você acordar bem. Não é? Então, você que é jovenzinho, aproveite, porque quando chegar, não é, na melhor idade, que até hoje eu não sei por que esse nome, melhor idade, não é, eu disse aqui que a única coisa da melhor idade que eu tenho é um cartão de estacionamento. Até hoje eu não vi nada mais, não é? É um cartão, e eu uso muito, 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 mas é a única coisa que eu vi até agora de vantagem depois dos 60 a mais. A única coisa. Se você tiver alguma coisa, depois me fala, pastor, tem mais isso. Pode ser que eu não tenha percebido. Mas é isso, querido, mas a vida é assim, não é? E eu tive essa situação também com a Toninha, passou por uma pneumonia, passou por está aí vivendo uma labirintite, teve lá uma série de problemas, e nós fomos cuidando, e Deus foi restaurando, não é? E o mais importante, não murmurar, não reclamar, entender que Deus tem controle sobre tudo aquilo que está acontecendo. Alguns aqui na igreja têm passado por lutas, talvez há muito mais tempo do que nós passamos. A nossa parece que está aí se encerrando. Eu ainda tenho 90 dias de anticoagulante pela frente, claro que eu tenho que tomar cuidado, né? Terminei ontem os 21 dias e agora mais 90 dias de medicamento, então você tem que tomar cuidado para não machucar, para não ferir, para não sangrar, aquela coisa toda que todo mundo que já passou por isso sabe como é que é. Mas está passando, mas e alguns que estão vivendo essa luta na enfermidade que parece que não passa, é um mês atrás do outro. Eu sei de gente aqui na igreja que está vivendo isso, que está aí nessa caminhada de enfermidade há bastante tempo. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com problemas sérios na área financeira, não é? Então nós temos vivido isso. Mas, querido, nós somos um povo em meio a lutas. Deus não disse que nós teríamos facilidade deste mundo ou que nós não teríamos dificuldade, mas nós somos sustentados pela graça de Deus. Luta sempre vai existir na nossa vida. A diferença é que nós, este grupo aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que já reconheceram que Jesus é Senhor da sua vida, no meio das suas lutas, durante as suas lutas, a graça de Deus vai sempre te sustentar. Essa é a diferença. Então a diferença nossa para quem está aí fora que não conhece Jesus, também passando por lutas, é que eles não têm a graça de Deus. Eles não conhecem esse Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Não é? E que nós somos gratos a Ele. Então o que eu quero hoje, nessa minha volta, é voltar com vocês a esta mesa e entender que esta mesa, ela nos traz a memória, aquilo que Ele fez por nós, não é? Aquilo que o Senhor fez por nós. Essa mesa nos traz a comunhão, que é estarmos aqui juntos enquanto família, e esta mesa precisa trazer no nosso coração uma renovação. Que renovação é essa? De todas as vezes que a palavra me confronta, eu preciso entender, isso aqui eu preciso mudar, eu tenho que ser diferente, o Senhor espera de mim isso. Então, traz a lembrança daquilo que Ele fez, traz a comunhão de estarmos juntos e a renovação na nossa caminhada. Então, queridos, que esta manhã não seja mais um sermão que você ouça, mas que seja um sermão que, de fato, você possa pensar, repensar na sua vida. A ceia do Senhor nos faz voltar à fonte. A fonte que é Cristo. A fonte que é aquele que nos resgatou. A fonte que é aquele que deu a própria vida para que nós tivéssemos vida. Nos faz reconhecer a nossa fraqueza, né? O quanto nós somos fracos. E celebrar a suficiência dele nas nossas vidas. Querido, é tão bom, né? Você ter um Deus que você sabe que é presente no teu dia a dia. Então não é apenas mais um domingo, eu espero que não seja simplesmente mais um domingo de culto para você, mas que você possa reafirmar a sua total dependência dele, que você possa se alegrar, porque você tem sido sustentado pela boa mão do Senhor, e que você vai continuar servindo e adorando, não na força da tua carne, mas através do Espírito Santo que habita em você e que te capacita para isso. Por isso é que o salmista diz, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu quando fiz a minha súplica.
E ele continua, ele inclinou os ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Não é só no momento de dificuldade, não, é toda a minha vida. E isso é lindo, entender que quando eu invoco esse Deus, que é presente em qualquer momento da minha vida, não é? Ele me atende, Ele me ouve, Ele me socorre. Então, que a nossa confissão hoje seja de fato, eu amo porque Ele me ouviu. Você ama o Senhor porque Ele te ouviu. Você ama o Senhor porque Ele te resgatou. Você ama o Senhor porque Ele te amou primeiro. Você ama o Senhor porque você estava indo para o inferno e Ele te resgata. Você ama o Senhor porque você vivia uma vida sem graça, uma vida miserável e Ele te resgatou dessa vida. Você precisa, junto comigo hoje, voltar à mesa porque Ele nos sustentou e tem nos sustentado. Tem nos sustentado, Ele tem sustentado você no dia a dia. Você segue servindo porque Ele te renovou, porque Ele te renova, porque Ele te dá alegria no coração. Por isso é que é importante nós participarmos deste momento que nós vamos ter aqui hoje, que é de fato participar da ceia do Senhor. Não voltar simplesmente à igreja, não simplesmente voltar a estar aqui neste lugar, não é? Alguns estavam sumidos, talvez o meu puxão de orelha semana passada tenha servido de alguma coisa também, porque você está aqui hoje. Eu não sei se eu estou sumido ou se você está sumido. Alguns aqui eu já não vejo há algum tempo. Depois eu vou falar, meu irmão, que bom que estamos de volta. Então não é simplesmente voltar para um culto, não é? Mas é voltar a esta mesa, voltar à comunhão, é voltar ao descanso que Ele nos dá. Então hoje nós não celebramos a vitória da força humana, não é? Da nossa força, mas a fidelidade do Deus que nos sustenta nas nossas fraquezas. Não se esqueça disso. Este é um Deus que nos sustenta na fraqueza, não é na força do nosso braço. E eu quero compartilhar com você 4 tópicos, uma mensagem bem batista, do jeito que eu gosto, sobre como nós podemos viver e lidar com essas situações. Então, o primeiro tópico aí, que somos levados à dependência quando somos quebrantados. Está lá para você. Somos levados à dependência quando somos quebrantados. E é pena pensar nesse aspecto. Quando o Senhor nos quebranta, é que nós nos tornamos mais dependentes dEle. Quantos de nós aqui, se eu pudesse fazer essa pergunta, quantos de nós aqui escolhe ser dependente de Deus quando tudo está bem? Tudo está bem, tua conta bancária está bacana, tua saúde está aí de um jovenzinho, você está muito bem empregado, a tua família toda está bem, você está vivendo uma vida que você fala assim, ai Senhor, que maravilha, está tudo jóia na minha vida. Quem que fala assim, mas eu continuo dependendo de Deus? Raro isso acontecer. Na maioria das vezes, quando tudo vai bem, se tem uma coisa que nós não temos mais, é a dependência de Deus. Eu acompanho gente há muitos anos, pessoas há muitos anos, e é muito natural ver pessoas que quando estão quebrantados, a dependência de Deus é total. Quando as coisas começam a ficar bem, a primeira coisa que você deixa para lá é a tua relação com Deus. É algo ingrato, mas o ser humano é assim. Ou seja, quase ninguém quer ser ou quer declarar que é dependente de Deus quando as coisas vão muito bem. É a natureza humana, é a nossa autoconfiança de achar que nós podemos e que somos capazes de conduzir a nossa própria vida. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes, Ele nos conduz, querido, a lugares onde as nossas forças acabam, onde o nosso controle falha, onde a nossa autossuficiência desmorona. Preste atenção nisso. Às vezes está tudo bem, mas nós estamos distantes. Está tudo bem, nós não oramos mais. Está tudo bem, nós não jejuamos mais. Está tudo bem, nós não lemos mais a Bíblia. Está tudo bem, nós não temos mais relacionamento com Deus. E aí vem o Senhor e aí nós corremos de novo aos pés do Senhor. Nós corremos de novo a dependência dEle. Nós declaramos a dependência dEle. E nós não precisamos viver isso. O Senhor não precisa nos levar a lugares para que nós possamos entender que somos dependentes dEle. Mas às vezes Ele faz isso, porque se Ele não fizer isso conosco, nós vamos nos perder. É natural, nós nos perdemos. Ou seja, Ele não nos leva, as experiências, quando Ele nos quebra, não é para nos destruir, mas para revelar uma verdade muito clara, que a vida cristã é sustentada pela absoluta dependência dEle. Entenda isso. Se um dia você entregou a sua vida a Jesus, se um dia você disse que Ele é o seu Senhor e Salvador, a sua vida precisa viver numa absoluta dependência dEle. Não dá para você viver à margem dEle. Não dá para você viver simplesmente buscando o Senhor quando você está num apuro.
Não dá para você viver fazendo com que esse Deus que nós servimos fosse como se fosse um gênio da lâmpada. Eu estou com alguma dificuldade, eu vou lá, esfrego e eu peço a Ele que me atenda. Não, Ele quer que você viva em total dependência dEle em tudo aquilo que você faz na sua vida. Salmo 34, verso 18, Salmo 34, verso 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Esse texto, querido, quando Davi escreve, Davi tinha fugido de Saul. Davi foi lá para a terra de Golias. Ele é descoberto ali. E ele, com medo de ser morto, Davi se faz de doido. Começa a babar, começa a arriscar as portas. Davi começa a ter um comportamento de alguém lunático, porque ele tem medo de morrer. E ele é salvo. E eles deixam Davi, ele não é morto ali. Então Davi não perdeu a sua vida, mas foi humilhado, saiu totalmente humilhado dali, dessa situação que ele estava vivendo. Ou seja, Davi ficou profundamente quebrantado, porque ele percebe que ele precisou de artimanhas para não ser morto ali naquele momento. Humilhado, assustado, ferido, é quando então ele escreve esse salmo, que ele diz assim: olha, o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Ele diz assim: olha, Senhor, apesar de tudo eu quebrantei o meu coração na tua presença, e o Senhor me salvou. O Senhor me resgatou. Ou seja, Deus não está perto dos fortes, amados, mas daqueles que se quebrandam na presença dEle. Ou seja, se você quiser resolver na sua força, Deus vai deixar. Tá bom, vai lá, resolva você. Mas se você quebrantar o seu coração na presença dEle, é quando então Ele te atende, é quando Ele, se aproxima de você, não porque você está se exibindo, mas porque você se derrama na presença dEle. É essa a ideia. Senhor, não dá, eu não consigo mais, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não consigo caminhar. Isso é se quebrantar na presença do Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor para que essas coisas sejam resolvidas. Nós aprendemos, querido, que somos dependentes não quando estamos fortes, mas quando somos quebrantados, não é na sua força. Quebrantamento expõe nossa fragilidade, isso é muito bacana. No quebrantamento não tem forte, todo mundo é frágil. Porque ele expõe isso. Porque tudo aquilo que você imaginava que era capaz de fazer, não adianta, não funcionou, e você então fica frágil na presença do Senhor. Quebrantamento revela nossas falsas seguranças. Porque a nossa segurança muitas vezes está na nossa profissão, na nossa grana, na conta bancária, no teu esposo, na tua esposa, na empresa que você trabalha, no governo que nos administra, que administra esse país. E na realidade, quando você se quebranta na presença do Senhor, essas seguranças caem por terra, elas não existem. A tua segurança está no Senhor, porque Ele nos leva ao chão. E quando você está no chão, você só consegue olhar para cá, não tem mais para onde olhar, é olhar para cima, olhar para o Senhor. Por isso que o salmista não diz que Deus se aproxima quando nos levantamos, mas Ele se aproxima quando caímos, quando estamos quebrantados na presença dEle. Então, aprenda isso, ou relembre isso nessa manhã, a estar e viver uma vida de quebrantamento na presença do Senhor. Deus não responde à nossa força, mas Ele responde à nossa fraqueza. Deus não responde à nossa força, mas Ele responde à sua fraqueza, à sua dificuldade. O apóstolo Paulo, para mim, depois de Cristo, o homem que mais teve expressão, mais nos ensinou no Novo Testamento. Ele, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo experimenta isso, que ele diz assim: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Quem ressuscita mortos? Deus. A confiança tem que estar nele, a confiança tem que estar nele. 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 10, ele diz assim: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por quê? Porque não é ele, é o Espírito Santo de Deus que habita nele. Porque a fraqueza nos empurra, queridos, para a dependência de Deus. A fraqueza vai fazer isso na tua vida. Você está num momento de fraqueza, de quebrantamento, você está sendo empurrado, na direção de Deus, para ser dependente dEle. A fraqueza nos conecta com Deus. Eu nunca vi uma pessoa orar tanto quando ela está fraca, quando ela está passando por lutas. É assim na nossa vida. Você jejua, você ora, você busca, você lê, você quer estar mais presente. Ela nos conecta com Deus. Moisés foi assim, ou seja, Moisés achou que estava preparado
mas foi quebrantado e moldado por mais 40 anos. Lembra? Saiu do palácio, 40 anos, foi para o deserto, achando que já tinha todo o conhecimento. Deus faz ele ficar mais 40 anos no deserto. Alguém que morava no palácio vai viver numa tribo e fica ali 40 anos sendo preparado por Deus. Só quando ele estava dependente do Senhor, não é tanto que ele questiona: Senhor, mas quem sou eu? O que eu falo lá? O Senhor diz lá em Êxodo: eu estarei com você. Moisés, não é você. Não é você. Você é simplesmente alguém que eu estou usando. Sou eu. Pode ir lá falar com o faraó. O homem mais poderoso daquela época. Eu estarei com você. Pois tanto, Davi foi quebrantado no deserto. Acabei de ler o texto. Fugiu, foi traído, exilado, né? Até mesmo antes de ser rei. Mas mesmo quando ele já como rei, ele foi quebrantado por seus pecados. Todo mundo aqui conhece a história de Davi. Davi vivia quebrantado, porque eu acho que Davi era muito impulsivo. Ele pisava na bola, mas ele se quebrantava na presença do Senhor. E lá no Salmo 51, 17, ele diz assim: sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Deus não quer de você, querido, uma série de coisas que você imagina. Deus quer o teu coração quebrantado na presença dEle. Ele quer o teu coração dependente dEle, dia após dia. Quebrantamento purifica. Por que o quebrantamento purifica? Porque ele remove o orgulho. Remove o orgulho. A gente vê aí alguns famosos, e aí quando passam por enfermidades sérias, aí você vai ver a pessoa está completamente quebrantada. Porque remove o orgulho. Quando eu estou quebrantado, não há espaço para o orgulho, não há espaço para falsa segurança. Senhor, aqui eu estou na sua dependência, eu dependo de você, eu dependo do Senhor. Ele nos prepara para que possamos ser o quê? Vasos de barro na mão dEle. Quando eu estou quebrantado, é aí que Deus me usa, porque eu estou conectado com Ele, eu estou próximo dEle e Ele me usa. O quebrantamento me aproxima de Deus, porque Ele se revela aos quebrantados, não aos autossuficientes. Às vezes a gente vê pessoas aí, mesmo no nosso meio, que você olha para a pessoa e fala assim: não precisa nem de Deus, a pessoa aí está tão autossuficiente, e é isso mesmo, mas está longe de Deus, não tem intimidade com o Senhor. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o quebrantamento, querido, não é o fim. O quebrantamento é o princípio da dependência a Deus. Talvez você, como eu, como a Toninha, como alguns aqui da igreja, foi quebrantado aí pela enfermidade. Passou dias difíceis. Talvez você esteja aí quebrantado por problemas familiares, financeiros, ministeriais. Mas qual era a promessa do Senhor e a mesma promessa que Ele tem nos dado até hoje? O Senhor está perto, está contigo, Ele é presente na tua vida, Ele é uma realidade na tua vida. Quebrantado sim, abandonado? Nunca. Eu e você nunca seremos abandonados. Ele disse que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Nós nunca mais nos sentiríamos só. É Ele que se aproxima, Ele nos cura, é Ele que nos renova, é esse Deus que nós servimos. Então, talvez você, como eu, pastor, como líderes, irmãos, o quebrantamento vai te fazer mais sensível, mais compassivo, mais dependente do Senhor. Deus não nos quebranta ou não nos quebra para nos destruir. Ele quebra para reconstruir sobre o alicerce firme na dependência dEle. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Então esse é o primeiro tópico que eu quero que você guarde. Somos levados à dependência quando somos quebrantados. Vou repetir para você. Somos levados à dependência quando nós somos quebrantados. O segundo, que eu quero que você guarde aí no seu coração, a dependência de Deus nos ensina a confiar no invisível. Isso é muito lindo. A dependência de Deus nos ensina a confiar no invisível. Talvez um dos maiores desafios da minha vida cristã e da sua vida cristã seja confiar em um Deus que não vemos. Nós não vemos. Alguém aqui já viu a Deus? Se você viu, privilegiado. Não é? Mas ninguém aqui viu a Deus. Mas nós confiamos nesse Deus que nós não vemos. Esse é o nosso, talvez, nosso maior dilema. Andar por caminhos que não controlamos, porque Ele diz vai. Mas vai para onde? O Senhor vai. E nós vamos confiar.
Ou talvez a sua maior dificuldade seja, não é, esperar por promessas que ainda não se cumpriram. E Deus tem promessas para nós. Uma delas é que nós vamos estar com Ele na eternidade, mas ninguém aqui teve na eternidade. Isso é uma promessa do Senhor. Então, talvez o nosso maior dilema enquanto crente seja confiar num Deus que não vemos, andar por caminhos que não controlamos e esperar por promessas que ainda não se cumpriram. Essa tem que ser a minha vida e a sua vida, essa é a nossa caminhada cristã. Porque a verdadeira dependência, querido, ela não exige provas. A minha dependência de Deus não pode ser baseada em provas, mas em esperança. Esperança nesse Deus que prometeu e confiança nesse Deus que prometeu que faria. Quem depende, confia. Se você depende, você confia. Quem confia, descansa. Nós temos que descansar no Senhor. Quem descansa, glorifica a Deus com sua vida. Então, quem depende, confia. Não dá para depender sem confiar. Você precisa confiar no Senhor. Se você confia, você descansa. Você descansa nele. E se você descansa, você glorifica a Deus através da sua vida. No sábado o médico disse que eu estava com uma trombose, eu já tinha passado por algo semelhante em 2005, e ele disse para mim, você precisa ir para casa e ficar de repouso absoluto. Por que você tem que ficar de repouso absoluto? Porque tem um trombo parado numa veia, né? E se ele se desprender dessa veia, o trombo é um sangue que endurece, que fica ali parado, por isso a trombose, né? E se ele se desprender, quando ele encontrar uma veia mais fina, ele para. Normalmente ou é no cérebro, ou é no pulmão, ou pode ser também no coração. Nosso corpo é todo, não é, cheio de veias. Por isso o risco. E o que você tem que fazer? Você tem que tomar um anticoagulante, ir para a sua casa e ficar sentadinho esperando, né? Isso é angustiante quando você não confia, porque você fica sentado ali aguardando. Você não tem o que fazer, você tem que ficar com a perna esticada e orando, Deus, que esse trombo fica aí, Senhor, que esse trombo não saia, Senhor, que esse... Não é assim, é assim. Esperando o medicamento fazer efeito para ele dissolver, e aí ele poder circular de novo pelo teu corpo sem causar nenhum problema. E o médico diz assim para você, não, fique tranquilo, os 4 dias, os 4, 5 dias são os mais, que você tem que estar com mais cuidado. Então você tem 4, 5 dias que você não sabe absolutamente o que vai acontecer. Você fica ali parado, esperando no Senhor. Mas, querido, se eu confio, eu descanso, eu não tenho outra forma de fazer. Eu fiquei todos esses dias que o médico pediu, descansando, mas confiando no Senhor, porque se era o meu dia, se era o meu tempo, se é a minha hora, com trombo, sem trombo, Ele vai me levar. Se a minha senha foi tirada e foi chamada, não tem mais o que fazer. O que eu pedia para o Senhor? Senhor, eu quero um pouco mais de tempo, eu quero continuar cuidando da minha velhinha ali, a Toninha, porque nós estamos nessa fase, um cuidando do outro. E, de fato, querido, hoje o meu maior desespero quando eu penso em ir para o Senhor é deixar a Toninha para trás. Para quem vai cuidar dela? Sou eu que cuido dela. E ela cuida de mim. Mas tem uma igreja, tem um povo que Deus me deu para cuidar, para pastorear. Mas Ele é que sabe a hora que as coisas vão acontecer. O que nós temos que fazer? Confiar. O que nós temos que fazer? Descansar. O que nós temos que fazer? Glorificar a Ele através da nossa vida. Porque Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, dependência de Deus nos ensina a confiar no invisível, nós não estamos vendo. Você não vai ver. A não ser que o Senhor queira te mostrar algo, senão você não vai ver. Você precisa continuar confiando. Certeza é o que o texto aí de Hebreus diz. No grego, essa certeza, a palavra certeza, é mais do que esperança, é convicção, é um fundamento sólido, é crer de fato nisso, é crer sem duvidar. A palavra prova, que ele usa na segunda parte do versículo, no grego significa a evidência interna, uma convicção tão forte que orienta as minhas decisões e o meu comportamento. Eu creio nesse Deus mesmo sem ver, eu confio mesmo sem ver, eu descanso mesmo sem ver. Essa é a caminhada de dependência com o Senhor. Então a fé nos faz depender de Deus,
mesmo quando não vemos, não sentimos ou não entendemos. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está entendendo, mas você continua confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Essa tem que ser a minha caminhada e a sua caminhada. Porque se você não aprender a caminhar assim, você não vai conseguir caminhar com o Senhor. Porque a tua vida ela vai ser de altos e baixos, e é sempre desta forma. Ou seja, a fé não remove a incerteza do caminho, mas a certeza de quem está no caminho com você. Então, você vai ter incerteza no teu caminho, mas, para mim e para você, a diferença é que nós sabemos quem está conosco no caminho. Essa é a diferença para mim e para você, daqueles que não conhecem o Senhor. Qual é a lógica humana? Só acredito vendo. Só sigo se eu tiver certeza. Só invisto se o retorno for garantido. Mas, queridos, Deus não nos chama para uma vida desta forma. Ele nos chama para andar pela fé. 2 Coríntios 5,7 diz que vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. Não é naquilo que vemos. Nós vivemos por fé, crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Portanto, a dependência, ela se torna verdadeira quando seguimos, mesmo sem ver o próximo degrau. Lembra uma criança que salta de cima de um muro, na certeza de que o pai vai segurar. É assim que tem que ser a nossa caminhada com o Senhor. Você não está vendo o próximo degrau, mas eu vou dar o passo. Eu não estou vendo o próximo degrau, mas eu vou continuar subindo. Abraão, lá em Hebreus 11:8, diz assim, pela fé, Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso é fé. Ele entendeu que Deus estava chamando e foi. Continuou caminhando. Ou seja, ele foi para o Monte Moriá, levou Isaac, carregou lenha, levou tudo para o holocausto, mas ele não sabia onde estava o cordeiro. A Bíblia diz que ele não sabia disso. Mas ele tinha uma ordem muito clara de Deus. E Gênesis diz que Deus mesmo há de prover, é o que o próprio Abraão dizia, eu vou para lá, estou levando meu filho, mas Deus há de prover. Isso é fé, querido. Isso é fé. A dependência de Deus em dar passos, mesmo quando o chão não está aparecendo para nós, é quando olhamos para Pedro. Quando Pedro olhou para Jesus, Jesus disse, venha. O que Pedro fez? Pedro andou sobre o mar. Quando é que Pedro cai? Quando ele tira os olhos do Senhor, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para aquele mar bravio, e aí, simplesmente, Pedro afunda. Então, quando nós desviamos os olhos de Cristo, e passamos a olhar para as circunstâncias, nós perdemos essa estabilidade da dependência. Ou seja, eu vivo uma vida de dependência, estou passando por uma luta, continuo dependendo do Senhor, mas eu tiro os olhos dele, eu começo a olhar para a circunstância, eu começo a olhar para aquilo que está à minha volta, e aí é onde eu começo, então, como Pedro, a afundar. Paulo e Silas, quando estavam presos, estavam sendo espancados, sangrando, acorrentados. Atos no capítulo 16, 25, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam cantando depois do livramento? Não, eles cantavam antes do livramento. O terremoto que ocorreu para que eles fossem soltos veio depois da adoração, não depois que ocorreu. Ou seja, a dependência verdadeira é louvar antes que as correntes se rompam, é louvar antes que o milagre aconteça. Ou seja, eles não estavam louvando porque o milagre aconteceu. Gente, nós temos muito isso. Às vezes nós temos uma atitude que é agradecer depois do fato. É o culto de ação de graças que eu fui curado. Beleza, não tem nenhum problema disso, não pode fazer, não estou dizendo que não pode fazer. Mas nós precisamos fazer muito mais antes de que isso aconteça, porque isso mostra a nossa dependência do Senhor. E aqui, quando eles então tomam essa decisão, eles estão louvando, orando e cantando hinos antes que o milagre acontecesse, porque eles confiavam, eles descansavam no Senhor, e por isso que aconteceu. Ou seja, a dependência é confiar no caráter de Deus, mesmo quando não há visibilidade nenhuma no teu caminho, mesmo quando as coisas continuam escuras, porque o que sustenta a nossa fé não é o que vemos, mas quem conhecemos. Eu vou repetir para você, o que sustenta a nossa fé não é o que vemos, mas é o Deus que servimos, é o Deus que nós conhecemos, esse Deus que te sustenta, é esse Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. E talvez a nossa maior tentação seja confiar
não é apenas no visível, e nós somos humanos, nós queremos confiar muito mais nos visíveis, nós queremos garantias e não promessas. Não, eu quero certeza, vou ligar lá porque tem uma irmã aí que ora, e se eu mandar um pix para ela, é garantido que o milagre aconteça. Estamos vivendo isso. Ou seja, eu quero garantias, não promessas de que isso vai acontecer. Eu quero provas e não convicção daquilo que eu creio. Eu quero controle, eu quero controlar, eu não quero viver na dependência, eu quero ter controle sobre essas coisas. Mas, queridos, o Deus que nós servimos, que eu e você servimos, é um Deus que nos chama a confiar mesmo quando a resposta é incerta, mesmo quando as contas não fecham, mesmo quando o futuro é um futuro incerto na tua presença. Ele quer que você continue confiando nele. Como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos sempre dizer isso. Mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que eu não entenda, eu continuo obedecendo. Mesmo que eu não tema, eu sigo. Mesmo que eu tema, eu sigo, eu continuo caminhando. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo onde parece que as coisas estão meio fechadas aí. Você não está vendo muita, lá na frente, você não está vendo a luz no final do túnel. Deus parece que está em silêncio, os sinais não aparecem, parece que as portas não se abrem. Mas qual é o convite de Deus para mim e para você, querida? Que a gente continue dependendo, que a gente continue confiando nele. Porque ele é muito mais confiável do que qualquer evidência que você esteja buscando. Vou repetir isso para você. Deus é muito mais confiável do que qualquer evidência que você esteja buscando ou procurando. Eu não tinha garantia nenhuma de que minha saúde iria melhorar. A Toninha não tinha garantia nenhuma de que a nossa saúde melhoraria. Eu não tinha garantia nenhuma, sentado lá no sofá de casa, com a perna esticada, que aquele coágulo não ia soltar e parar em algum lugar e eu tinha que sair correndo. Eu não. A Toninha tem que sair correndo comigo, porque dependendo do que acontecer, você não faz mais nada. Você não tem garantia nenhuma disso. Você não tem garantia de que haveria ali uma melhora, mas Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Quem é o meu pastor? O Senhor. Essa é a garantia que eu preciso. Essa é a garantia de que, de fato, o que acontecer, se acontecer e quando acontecer, estava sob o controle dele, não sob o meu controle. Eu dependo dele, eu caminho na dependência dele. Então, a dependência verdadeira, queridos, não espera ver para confiar. Ela confia para poder ver. Não espera ver para poder confiar. Ela confia para poder ver. 2 tópicos que eu e você já vimos até agora. Somos levados à dependência quando somos quebrantados. Segundo, a dependência de Deus nos ensina a confiar no invisível, não aquilo que estamos vendo. E o terceiro tópico, a dependência de Deus molda nosso testemunho e o nosso ministério. A dependência de Deus molda o nosso testemunho e o nosso ministério. Talvez uma das tentações que nós temos como cristãos, seja no ministério ou na sua vida, é acreditar que Deus quer usar nossas forças, nossas habilidades e talentos naturais. A gente às vezes acredita nisso. Não, Deus vai me usar, eu tenho um talento que Ele me deu. Eu estou forte, eu estou bem, eu estou com a minha vida em ordem, Deus vai usar a minha vida. Essa é uma tentação que nós temos. Mas, quando olhamos para as verdades bíblicas, Deus não escolhe nos usar. Não apesar de nossas fraquezas, mas por causa delas. Não é por causa das nossas fraquezas, é apesar das nossas fraquezas, Ele nos usa, porque Ele é forte quando somos fracos. Entende? É Ele que se sobressai quando nós estamos fracos. É o nome dEle que é exaltado, não é o meu nome. Importa que eu diminua para que Ele cresça. É assim a nossa relação com Deus. Ele molda o nosso testemunho e ministério através da nossa dependência, não é de outra forma. E nós vivemos num mundo que ele valoriza a performance, não é assim? Ou seja, e hoje nós vivemos numa sociedade que você olha algumas coisas e fala assim: meu Deus, olha que coisa maravilhosa, olha essa performance, olha o que está fazendo, olha o quanto chegou, olha o quanto fez. Mas Deus não valoriza isso, Deus valoriza a rendição. Nós vimos desde o início da mensagem, Deus valoriza aqueles que estão rendidos aos seus pés. Não é a sua performance, Deus não está preocupado com a sua performance. Deus não está preocupado com quanto você pode produzir, quem você é, quantos seguidores você tem.
Ontem eu e a Toninha estávamos assistindo um casalzinho lá da Amazônia, passando um videozinho mostrando o dia a dia deles. E aí assistimos uma parte, eles estavam mostrando como é que faz lá a farinha, colhendo, pegando lá a mandioca, depois descascando, uma família. E eu falei, poxa vida, que legal, né? Pensei, será que alguém conhece esse casal? E eu fui dar uma olhada no canal deles. Meu Deus do céu, tem vídeos com 7,2 milhões de visualizações, 4 milhões, 5 milhões. Mas isso não importa para Deus, não importa o quanto as pessoas estão visualizando da tua vida, importa se não é a tua performance, importa se é quando você está rendido aos pés dEle, quando você depende dEle. Se Deus te der a capacidade, na dependência dEle, para ser alguém de expressão, Ele vai usar a sua vida, mas a glória é dEle, não é sua. Ele não divide a glória dEle com absolutamente ninguém, por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa caminhada cristã, é Ele. Nós não morremos na cruz no lugar de ninguém. Nem capacidade para isso nós temos. Você não é capaz de dar a ponta do seu dedo pelo teu irmão. Não dá, eu tenho certeza disso. Talvez você dê por um filho, talvez você dê pela sua esposa, mas por um irmão, não. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz no nosso lugar. Portanto, é o nome dEle que é exaltado. Por isso eu preciso estar quebrantado na presença dEle. Não é a minha performance. Não é pregar bem, não é aconselhar bem, não é administrar uma igreja. Isso não importa para Deus. Isso faz parte da minha caminhada cristã, isso é uma forma de agradecer o que Ele fez por mim. Mas o que mais importa para Ele é o quanto eu estou rendido na presença dEle. Quando Paulo escreve aos irmãos lá em Corinto, em 2 Coríntios, no capítulo 12, 9, ele diz assim, mas ele me disse, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, diz Paulo. Paulo estava vivendo aqui um momento da sua vida, talvez Paulo, um dos maiores líderes da história da igreja, vivendo lá o seu espinho na carne. Todo mundo conhece isso. Paulo clamou a Deus 3 vezes, pediu ao Senhor que tirasse aquele espinho na carne. Ninguém sabe exatamente o que era esse espinho, o que estava acontecendo com ele, mas ele tinha algo que o incomodava, e ele clamou a Deus por 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho, né, na sua carne. Mas Deus não tirou o espinho de Paulo, não tirou, mas ele responde, minha graça te basta, ou minha graça é suficiente para você, Paulo. Qual a decisão de Paulo? Continuar vivendo na dependência do Senhor, continuar pregando, continuar ensinando. Deus não quis remover a fraqueza que Paulo tinha, mas revelá-la como um palco da sua força. Ou seja, naquela situação de Paulo é onde ele se revela. Na situação que você está vivendo é onde Deus vai se revelar. Na tua fraqueza é onde Ele vai mostrar quem Ele é. Essa é a ideia de caminhar. Ou seja, a graça de Deus é melhor do que a ausência de dor. Vou repetir para você, a graça de Deus é melhor do que a ausência de dor. Porque Deus pode tirar uma dor que você está aí sentindo. Mas aonde a graça dEle vai se manifestar na sua vida? Não é na ausência de dor. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é o que ele diz aí. Quando o mundo vê um crente ou um líder fraco, desculpa, mas permanecendo fraco, mas continuando a caminhar, não é a fraqueza que faz o crente parar. A fraqueza não pode nos parar. Mesmo fraco, nós continuamos, nós permanecemos. Quando estamos feridos, continuamos servindo, mesmo ferido. Quando estamos quebrados, continuamos adorando, mesmo quebrados, mesmo quebrantados, porque o mundo vê o poder de Cristo em ação, é neste momento na nossa vida. Não é quando você está com tudo bem, não é quando você está numa vida tranquila e fala assim, nossa, olha ali, ó. Olha ali aquele crente, olha o carro dele, olha a casa dele, olha as roupas dele. Olha as viagens que ele faz. Ah, eu quero ser crente, não é? Tem aí uma campanha que mostra isso. Mas é isso. A graça de Deus não é revelada a partir disso. A graça de Deus é revelada quando você está quebrantado, quando você está passando por lutas, quando você mesmo ferido continua caminhando, quando fraco você continua servindo. É isso. Porque aí o mundo vai ver, de fato, em quem nós dependemos. Então, talvez, o nosso maior testemunho não são as nossas vitórias, mas a perseverança em meio à
fraqueza, não são as suas vitórias, não é o carro que você tem, a casa que você tem, o dinheiro que você tem, a roupa que você veste, nem as viagens que você faz. A tua maior vitória é a tua perseverança no meio da fraqueza, porque Ele é forte, não você. É Ele que te sustenta, não são as outras coisas. Moisés achava que estava pronto, e o Senhor mostrou para ele que não. Que ele precisava ainda ser quebrantado na presença do Senhor. O próprio Jesus, queridos, antes de ir à cruz no Getsemane, ele rendeu-se à vontade do Pai. Vocês vão lembrar, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se fosse como eu quero, eu não quero passar por isso que eu vou passar, e ele sabia o que ele ia passar. Mas que seja feita a tua vontade. Então, qualquer ministério, não é? O ministério de Jesus, que foi esse ministério da redenção, ele não foi selado pela força, mas pela rendição. Isso é uma coisa louca de se pensar. Por que os judeus queriam? Que Jesus mandasse descer fogo do céu, queimasse Roma, queimasse todo mundo, acabasse com os soldados. Era isso que eles esperavam. Mas o ministério de redenção de Jesus ocorreu quando? Quando ele vai para a cruz do Calvário, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ou seja, não teve força naquilo. Força no sentido de usar a força para que houvesse ali uma mudança, mas pelo contrário, pela rendição. Então o maior ministério da história, que foi o de Jesus, nasce de um coração dependente até o fim, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Pessoas não se conectam a Deus com a nossa imagem de força, mas com a nossa humanidade, quando nós de fato estamos dependendo dele. Quando somos quebrantados, querido, nós nos tornamos pessoas com mais compaixão, nós ouvimos com mais compaixão. Isso é interessante, porque quando somos quebrantados, a gente demora muito a apontar o dedo. Não é assim? Quando passamos por uma situação complicada, nós demoramos a apontar o dedo. Pelo contrário, nós temos mais compaixão, nós queremos ouvir, nós queremos ajudar aquelas pessoas. Quando somos quebrantados, ou quando passamos por um quebrantamento, nós servimos com mais humildade, nós queremos servir, nós queremos servir. Eu lembro de uma irmã que caminhou com a gente um bom tempo aqui na igreja, e ela teve um acidente aqui na Anchieta, o carro dela capotou várias vezes, e o próprio policial disse para ela assim, olha, você nasceu de novo, era para você ter morrido num acidente como esse. Eu lembro que eu fui até o hospital naquela noite, era uma noite de domingo, e eu disse para ela assim, você já perguntou para Deus por que Ele te deu mais um tempo de vida nessa terra? Quantos de nós aqui tem recebido de Deus mais um tempo de vida nessa terra? Quantos de nós aqui já passou por uma enfermidade que era para ter tirado a sua vida e Deus te deu mais um tempo de vida nesta terra? Então eu preciso servir com humildade. Eu preciso fazer a vontade dEle, não a minha vontade. Eu preciso testemunhar com autoridade real. Eu preciso que a minha vida mostre para as pessoas que Deus fez diferença na minha vida, que Ele me preservou, que Ele me deu um tempo de vida, não para que eu continuasse vivendo uma vida, eu vou aproveitar agora e vou viajar o mundo inteiro, porque Deus... Não, querido, Deus te deu tempo de vida para você testemunhar a respeito dEle. Você pode até viajar o mundo se você tiver essa oportunidade, mas você precisa testemunhar dEle. Testemunhar dEle onde você for, no posto de gasolina, na lanchonete, no restaurante, não importa. Não importa. Essa semana eu fiz uma polissonografia, eu e a Toninha, e a moça que veio para colocar os equipamentos em mim, claro que eu puxei conversa, né? E eu perguntei, como é que é a sua vida? Tem filhos? Não, tem um de 19, tem um de 15, e eu fui, né? Fui conversando e fui ali falando com ela sobre a vida, era uma oportunidade que eu tinha, ficou ali 15 minutos me enchendo de eletrodo e eu falando o tempo todo. Então teve uma hora que ela falou assim, você pode ficar calado só um minutinho, só para eu calibrar o equipamento? Eu falei, posso, não tem problema. Mas na hora de ir embora, ela foi, fechou a porta, ela falou assim, olha, foi muito bom conversar com o senhor. Eu tenho que aproveitar a oportunidade, queridos. O exame foi terrível. Não consegui dormir, nem eu nem a Antoninha, cada um, até isso, depois de 40 anos de casado, você parece que não precisa nem falar, um não dorme aqui, o outro não dorme lá. E eu falei, será que o exame da Toninha, quando foi 5h30 da manhã, a moça entrou, eu estava acordado, porque eu não lembro de ter dormido. Eu acho que eu dormi, porque teve uma hora que eu achei que a gente tivesse desistido do exame, eu e a Toninha. E aí, quando eu acordei, eu estava lá, eu falei, então eu dormi, alguma coisa aqui eu dormi, porque eu sonhei com isso.
Quando a Toninha entrou, eu falei, e aí? Ela falou assim, não dormi nada. Eu falei, eu também não. Eu falei, então passamos a noite aqui e não serviu para nada. Né? Mas falei de Jesus para a moça, tive a oportunidade de conversar com ela. Nós não podemos perder a oportunidade, eu não sei se eu vou vê-la de novo. Espero que não. Né? Espero que eu não tenha que repetir o exame, porque é uma coisa chata aquilo lá. Mas tá aí. Mas é isso, ou seja, nós precisamos testemunhar a respeito. Tozer, que é um teólogo muito conhecido, já falecido, claro, ele diz assim, Deus nunca usa poderosamente alguém sem antes quebrá-lo profundamente. Eu vou repetir isso para você. Então você fala aí baixinho, Deus não me usa não, não me usa não. Ele diz, Deus nunca vai usar, né, poderosamente alguém sem antes quebrá-lo profundamente. Quebrar você para quê? Para que você se torne mais humilde, para que você entenda que a dependência é dele, não sua. Imagina se Deus te usar e você todo pomposo, você toda pomposa aí, não, eu sou o cara, eu sou a mulher, Deus é só um coadjuvante. Não, querido, ele vai te quebrar, ele vai te moer para você entender, olha, não é você, é ele, não é você, é ele. Está passando por tempo de fraqueza, não esconda, testemunhe, fale para as pessoas do que você está vivendo, não tenha medo não. Está passando uma luta e não sabe a resposta, fale para as pessoas. Estou passando por uma enfermidade séria, mas Deus está no controle. Enquanto Ele não me levar dessa terra, eu vou continuar testemunhando a respeito dEle, porque eu sou aqui um peregrino, eu sou um forasteiro, Ele não me chamou para essa terra. Algo muito melhor me espera. Então está passando por dificuldade, testemunhe, não se envergonhe, confie nele. Confie nele, confie nele. Deus não quer usar a sua fraqueza, não é? Mas Ele vai usar a sua fraqueza como plataforma para a glória dEle. Ministérios poderosos nascem de corações quebrantados e dependentes, só assim. O que nós vimos até agora? Somos levados à dependência de Deus quando somos quebrantados. A dependência de Deus nos ensina a confiar no invisível. A dependência de Deus molda nosso testemunho e o nosso ministério. E o último tópico, para eu fechar esse tempo aqui contigo. A verdadeira dependência se revela na esperança que não falha. A verdadeira dependência se revela na esperança que não falha. A dependência verdadeira, queridos, não termina no quebrantamento, não se limita a uma oração aflita, não é isso. Não é oração aflita, ai Deus, me ajuda. Não, não é essa a ideia. Se revela e se confirma quando, mesmo após a dor, nós permanecemos firmes na esperança que não decepciona. Mesmo após a dor, eu continuo firme. Mesmo após o diagnóstico da doença, eu continuo firme. Mesmo após perder o emprego, eu continuo firme. Mesmo após não saber o que vai acontecer, eu continuo firme. É isso que o Senhor espera de nós. Não é apenas um grito de socorro, mas é confessar que você tem esperança em algo que você não tem controle, porque é Ele que tem controle sobre a sua vida. Porque nós sabemos que Ele é fiel, mesmo quando não vemos a resposta, e você precisa crer nisso. Deus é fiel, mesmo quando você não viu ainda, não teve ainda, e nem sabe quando vai vir a resposta. Ele continua sendo fiel. Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, versos de 3 a 5, ele diz algo aí muito importante. Ele faz um paradoxo divino aí, que ele diz assim, não só isso, ele está dizendo para os irmãos em Roma, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tribulação gera perseverança, perseverança gera um caráter aprovado, e um caráter aprovado gera esperança. Eu e você vivemos pela esperança, porque servimos a um Deus que nos prometeu
e que um dia vamos estar com Ele por toda a eternidade. Esperança cristã não é um sentimento superficial, não é algo que você, eu tenho esperança. Não, é o fruto desse processo, esse processo que na tribulação molda a sua perseverança, forja o seu caráter, gera uma esperança robusta, inabalável, algo que a doença, que a falta de dinheiro, que a dificuldade não vai tirar do teu coração. É essa a esperança. Não é otimismo, é certeza, gente. Eu sou um cara otimista. Não, Deus não te chamou para ser otimista. Ele te chamou para que você tenha convicção, certeza, esperança naquilo que Ele prometeu. Nós não somos otimistas que quando a morte chegar, nós vamos para a eternidade. Não, nós temos certeza de que vamos estar com o Senhor por toda a eternidade, porque Ele prometeu isso. Porque Cristo venceu a morte na cruz. Essa é a certeza e a convicção de que eu e você temos que ter. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Se a tua esperança está na circunstância, você está perdido. Não pode. A minha esperança, a sua esperança não pode estar na circunstância. A minha esperança, a sua esperança tem que estar nesse amor irrevogável de Deus por nós, que nos amou, ponto. Nos amou, nos salvou, nos resgatou, nos redimiu, nos deu vida eterna. A minha esperança, a sua esperança tem que estar aí, ou seja, não é nas emoções do momento. Eu não posso ser um cara esperançoso porque Deus me curou, porque Deus abriu uma porta de emprego. Nossa, agora eu vivo a minha vida cristã cheio de esperança. Não, você tem que ter esperança porque uma aliança eterna foi selada com o sangue de Cristo, para mim e para você. Tem uma aliança que foi feita lá atrás, essa aliança que gera esperança na minha vida e na sua vida. Esperança não é uma ilusão piedosa, é memória vívida da fidelidade de Deus. Esperança é você lembrar aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. É isso que tem que motivar e te gerar esperança na sua vida. Jó, no auge do seu sofrimento, perdido, sozinho, traído pela sua esposa, pelos amigos, o que Jó declara no meio de todo aquele turbilhão que ele estava vivendo? Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, apesar de tudo isso que está aí em volta. Apesar da minha mulher ter mandado eu amaldiçoar Deus, abandonar Deus, meus amigos foram embora, perdi tudo que eu tinha. Apesar de tudo isso, o que Jó diz? Eu sei que o meu Redentor vive. Não importa o que está acontecendo na volta, mas Ele vive. A minha esperança está nele, não está nas circunstâncias. Quando Jeremias está vivendo todo aquele caos em Jerusalém destruído, o templo arrasado, o povo exilado, ele escreve lá em Lamentações 3, 21 e 22, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos no meio do caos. Não estava no templo reconstruído, não estava nos muros que poderiam ser levantados, mas estava a esperança de Jeremias, estava nas misericórdias do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida de todo aquele povo. Ele lembrava da fidelidade de Deus. Romanos 4,18 diz que Abraão, mesmo sem razão para ter esperança, ele a manteve. Mesmo sem razão de ter esperança, ele a manteve. Confiou que Deus lhe daria um filho, mesmo na idade avançada. Todos esses exemplos nos mostram, querido, que a esperança cristã ela não falha, porque não está baseada no que pode acontecer, mas está baseada em quem Deus é. Em quem Deus é. Dependência de Deus não é só para o livramento imediato, porque Deus nos livra, e nos livra de tantas situações, no nosso dia a dia, mas para a esperança eterna. Eu e você temos uma esperança na eternidade. Então a dependência verdadeira se revela quando eu e você continuamos esperando, mesmo quando tudo à nossa volta, como Jó, grita para desistirmos. Nós continuamos esperando. Eu continuo servindo, mesmo sem forças. Eu continuo esperando, mesmo sem respostas. Eu continuo adorando, mesmo sem ver a saída. Por isso que Salmo 40, o salmista diz assim, 41, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei pacientemente ou confiantemente pelo Senhor. Ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
Talvez você, como eu, tenha passado por dias onde a esperança pareceu se esvair. Mas estamos aqui hoje, eu e você. Estamos de pé, continuamos servindo, vamos celebrar a ceia, porque a nossa esperança no Senhor não falhou e não vai falhar. E vamos continuar servindo enquanto Ele nos mantiver nesta terra. Não falhou para Jó, nem para Jeremias, nem para Abraão, e não vai falhar para mim, não vai falhar para você. Por isso é que nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como alguém que renova essa esperança no Senhor, neste Cristo que morreu por mim e por você, neste Cristo que ressuscitou e que voltará um dia, como Ele prometeu, né, para nos resgatar. Nós não somos aqueles que sempre vencem como cristãos, mas os que sempre esperam. E que nunca seremos decepcionados. O Senhor nunca vai te decepcionar. É por isso que você precisa continuar tendo esperança nele. E para concluir, voltamos à mesa como quem volta à vida. É esta ideia que eu quero que você entenda hoje. Quando estivermos participando da mesa do Senhor, entenda isso. Voltamos à mesa como quem volta à vida. Porque nós experimentamos ou estamos experimentando o quebrantamento. Porque nós reconhecemos ou iremos reconhecer a nossa fraqueza, ou porque fomos, aí de alguma forma confrontados com a nossa limitação quando achávamos que não tínhamos limitações. Então, voltamos sustentados pela graça, renovados pela esperança e moldados pela dependência do Senhor. Aí o que nós aprendemos hoje, eu coloquei aí para você na tela, só para você relembrar isso comigo. Está lá 4 pontos. Que Deus está perto dos quebrantados. Ele está perto dos quebrantados. Que Ele nos chama a confiar no quê? No invisível, não naquilo que vemos. Que a nossa fraqueza é o palco, do poder dEle. Ele vai se manifestar na nossa fraqueza. E que a nossa verdadeira dependência se revela quando, mesmo feridos, continuamos esperando, continuamos adorando e continuamos servindo. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando fiz a minha súplica. Foi isso que o salmista disse aí no texto que nós lemos. E também disse, retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Minha alma, volte a descansar, o Senhor tem sido bom para você. E esta é a mensagem que fica para você nessa manhã, que a tua alma possa voltar a descansar. Eu retorno aqui hoje, você retorna aqui, nós retornamos aqui, cuidando da igreja, do rebanho, com a alma descansada, não porque a batalha acabou, não acabou para mim nem para você, e não vai acabar, só vai acabar quando estivermos na eternidade com o Senhor, mas porque o Senhor tem sido bom para mim e para você. Então, quando você hoje participar da ceia do Senhor, lembre-se desses pontos que eu compartilhei contigo, para mostrar para você que nós devemos viver na dependência dEle. Venha quebrantado participar da ceia, mas venha confiante. Quebrantado, mas confiante. Confie que o Senhor está no controle. Confie que Ele vai continuar te sustentando. Venha dependente. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Viva a dependência dEle. Mas tenha esperança que algo muito melhor para nós está preparado, com Ele por toda a eternidade. Venha fraco. Venha fraco. Venha do jeito que você estiver, mas fortalecido pela graça desse Deus Todo-Poderoso que nos salvou e nos resgatou. A dependência de Deus não é um sinal de fraqueza. Dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas a verdadeira força que nos move a continuar e não parar. Então lembre-se, quando agora fomos participar da ceia, quem Cristo é? Quem Cristo é para você e para mim? O nosso Salvador. Ele nos salvou. O que Ele fez? Se entregou por nós. O que Ele faz? Nos sustenta na caminhada. E o que Ele fará? Voltará para nos buscar. Lembre-se disso quando você estiver vindo participar dessa ceia do Senhor. Ele te salvou, Ele se entregou por você e por mim, Ele continua te sustentando na caminhada e Ele voltará para nos buscar. E nós vamos viver com Ele por toda a eternidade. Que você possa participar dessa ceia hoje. Eu vou orar e eu quero que você abaixe a sua cabeça e que você tenha aí alguns minutinhos para você repensar no que você ouviu.
O texto da palavra diz que nós não devemos vir a essa mesa, nem participar dessa mesa de forma indigna, que o nosso coração esteja limpo na presença do Senhor. Então eu quero que você possa ter este tempo, né, para que você reflita na sua vida e para que você possa, então, se tiver alguma coisa para acertar, acerte aí com o Senhor, para que você possa participar dessa ceia. Senhor amado e querido, aqui está, Pai, a tua igreja, o teu povo, o teu rebanho. Nós vamos neste momento, Deus, ao final desta mensagem, onde aprendemos que o Senhor está perto daqueles que estão quebrantados, que o Senhor chama a que possamos confiar no invisível, que a tua grandeza, a tua graça vai se manifestar na nossa fraqueza e que nós mesmo feridos precisamos continuar esperando, adorando e servindo ao Senhor. Que isso, Deus, permaneça no meu coração, no coração de cada um desses amados durante essa semana, durante a nossa vida, e nos faça, Deus, continuar firmes, quebrantados na tua presença. E agora que vamos participar da ceia do Senhor, Deus, aqueles que já se comprometeram, que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que já passaram pelo batismo, esses que estão aptos a participar dessa ceia, que é o memorial que nos traz a lembrança, Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, que foi nos resgatar, nos salvar e morrer na cruz no nosso lugar para que nós tivéssemos vida, a lembrança desse Deus que nos sustenta todos os dias e que tem nos sustentado, a lembrança desse Deus que vai voltar através de Cristo Jesus para nos buscar um dia, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, que ao participar dessa ceia, Deus, nós possamos com alegria no coração relembrar essas coisas e sermos gratos ao Senhor, porque estamos aqui, Deus, em comunidade e podemos festejar, podemos participar, podemos nos alegrar em comunidade, porque um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou e o Senhor nos deu esperança de uma vida eterna. Por isso, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e recebe agora, Pai, a nossa comunhão na participação desta mesa, da tua mesa, esta mesa que nos faz voltar à fonte, sermos renovados e renovados a nossa esperança. Assim que eu oro, agradecido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.